Eu vou propor para vocês aqui a gente trabalhar um pouco com textura e possibilidades que a gente tem. Por exemplo, vamos fazer só um pedacinho de como se fosse um pedaço de uma árvore. Então, a gente tem aqui algumas ranhuras, a gente só vai simular aqui. Então, eu vou precisar de um papel mais seco, esses papéis mais velhos aqui que você usa mesmo, somente para tirar o excesso ali quando eu jogar o pigmento, né? Vamos jogar um pigmento aqui em cima dessa árvore. Jogar mesmo e deixar. Jogar um pouco de preto também. Misturar. Então ele tem algumas cascas aqui. Você pode já trabalhar nessas cascas dele, desse pedaço de madeira. E aqui nas pontas, por exemplo, um toque assim, aqui na ponta, quando está muito molhado ainda, aí você pode, como se fosse uma madeira oca, eu vou fazer o trabalho aqui de deixar isso bastante suave mesmo, assim. Quando você joga um tom mais escuro, ele mistura com a tinta e dá um acabamento, assim, mais suave, né? Como se você tivesse, tá vendo? Aqui essa parte. Ó. Aí você vai trabalhando o restante, né? Sempre com o pincel molhado. Bom, aqui é a mesma coisa, como se tivesse uns sulcos aqui e a parte de dentro com sombra. Então aí você já dá esse sentido aí de profundidade, que tem alguma coisa com dois planos ali, né? Tem a casca e depois tem o... Então, mesmo com ele um pouco molhado ainda, a gente pode pegar o papel seco e fazer uns toquezinhos assim, para quando ele secar de vez, você tem esses espaços aqui para fazer essas intervenções. Ó, quando você faz assim, você tira um pouco do pigmento que está por cima e te dá margem para criar texturas depois, né? Então, assim, vai, vai colocando assim, né? Vai estudando bem assim, onde que você vai querer textura, não precisa ser em toda a superfície, mas é só para evidenciar mesmo os pontos de luz, de sombra, né? No princípio, assim. Depois você vai ressaltar, eu vou explicar como. Então você faz esses pequenos toques. Aí fica parecendo com uma coisa só, né? Assim, fica parecendo um elemento só. Só que o trabalho nosso, na verdade, ele é de percepção. O que quer dizer com isso? Você tem que perceber, né, dentro do seu trabalho, as possibilidades de textura e de luz e sombra. Porque aqui está plano, você não tem né, muita definição. É como se fosse uma mancha de aquarela simples mesmo, né? Só que quando você percebe que, por exemplo, aqui tem um pedaço de árvore que eu deixei no lápis, não foi intencional, mas ele está aqui. Aqui tem outro no lápis. Não foi intencional, mas a gente pode tornar esse acaso aqui intencional. Como é que a gente faz isso? A gente evidencia, né? Já que tem uma linha ali, aí eu começo a trabalhar no sentido de produzir ali uma textura, um volume, né? Isso serve para roupa, para todo tipo de superfície onde que você vai passar aquarela, né? Então eu não planejei muita coisa aqui não, mas o acaso ele me traz possibilidades e aí eu vou descobrindo com a minha percepção aqui de olhar
né? O que que pode me trazer de textura, de luz e sombra, tá vendo? Já começou a formar uma casca de árvore mesmo, ó, tá vendo? Ó, aqui eu tenho boas possibilidades aqui, ó. Olha lá. Então, com um tom aqui mais escuro do que a superfície, um pouco mais escuro, eu começo a evidenciar exatamente aquilo que ficou, que está parecendo que estava escondido. Ó. Então, o trabalho, na verdade, claro que tem aquele trabalho de observação de um objeto para você reproduzir exatamente o que você está olhando, mas aqui eu estou propondo aqui um exercício livre, né, de descoberta de texturas que estão aparentemente escondidas, né, possibilidades desses volumes todos, né. Então, por isso que é bom você ficar atento no que você está fazendo e tentar. Não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes vocês estão olhando para uma parede. Engraçado que a sombra e alguma textura ali do azulejo ou da própria parede, parece que surgem ali imagens, né? Tipo um rosto, alguma coisa. Então é isso, né? Você vai observando, você vai encontrando formas ali, né? De evidenciar aquilo. Aqui é a mesma coisa. Então eu vou criando toda a textura de acordo com o acaso que ficou, né? Então eu estou criando um volume aqui, porque antes tinha o que estava planificado, agora está se tornando uma coisa com outra dimensão, né? Um tridimensional mesmo. Aquela parte que eu falei que tinha colocar o preto total ali, para fazer como se fosse o papel queimado ou oco, né? Aqui eu evidencio mais justamente para reforçar isso, tá vendo? Aí fica mais ainda. Essa parte aqui é como se fosse o brilho, né? Por acaso eu joguei aqui um papel seco, então como eu joguei, eu descobri que aqui pode ter uma possibilidade de luz, né? Então eu fecho mais essa parte aqui mais escura, tá vendo? Justamente para esse brilho, essa luz vir à tona. De igual forma, aqui eu tenho aqui uma possibilidade de ter aquela parte de dentro aqui, ó, com sombra, justamente para essa parte aqui ficar mais evidente. Então, eu venho aqui com um tom mais escuro, pronto. Então tem uma casca saindo lá por trás, tá vendo? Eu posso até continuar aqui só para mostrar mais, tá vendo? Então essa aqui que ficou por cima, eu tirei, eu desbastei um pouco um papel, ela já me deu esse sentido aqui, né? Mesma forma que a gente colocando os sulcos, né, você vai criando sombras, tá vendo? E transformando aquilo que aparentemente era só uma mancha em um objeto mesmo. Tá vendo? Essa parte aqui da árvore aqui, ela está aqui atrás, ó, aqui. Então ela já deu essa dimensão. Então eu procuro fazer isso em todo o meu trabalho, assim. Eu tenho que descobrir nas primeiras manchas o que ficou evidente, né? O que eu posso tirar dali, né? Daquele, daquela primeira mancha que parece que é um acaso assim que eu fiz. Então esse papel meu é o de descoberta, né? Descoberta do que aquilo pode me trazer. Aí depois que seca, aí você começa a usar a luz e a sombra justamente para essas evidências todas, ó. Por isso que é importante ficar um pouco contido nessa primeira camada de tinta, porque ela é importante para deixar a transparência da aquarela trabalhar para você depois.
Então, parece que tinha um trabalho, agora temos outro, né? Porque a gente conseguiu tirar esse trabalho do papel. Ó. Onde que tinha aquele brilho, também há sulcos, tá vendo? Ó, eu consigo fazer esse trabalho aqui também de textura. Então, o legal, eu já até falei isso de outra coisa. A gente está trabalhando aqui com árvore, então eu já falei sobre isso, mas é interessante você observar as texturas das coisas, né? Uma árvore incrível como tem. Uma árvore tem umas texturas que você pode observar luz e sombra nela. Você pode fazer ela fielmente, mas pode fazer igual eu estou fazendo aqui mesmo, acompanhando, né, aquilo que você já viu assim de como é que se comporta uma textura de uma árvore, por exemplo. Eu sei que ela tem sulcos, né, ela tem uma opção de tonalidade, né, e essas possibilidades de volumes, ela se dá exatamente por causa disso, né, por causa essas cascas que ela tem, essa textura, né. Então esse exercício é legal por quê? Porque ele te dá a noção edu, educa seu olho para descobrir, né, possibilidades dentro de uma coisa que aparentemente estava escondida. E o trabalho de luz e sombra nesse caso é fundamental porque é ele que te dá essa noção, tá vendo? Bom, aí vai muito longe, né? Aqui a gente vai fazer um trabalho bem longo se fosse o caso. Mas no caso aqui é só mesmo essa ideia de que de um desenho planificado, você com luz e sombra e tons, né, e papel seco também que ajuda, você consegue trabalhar logo depois na secagem, né, com essas possibilidades. Está vendo aqui como tem duas manchas? Quando eu faço isso aqui, já virou um sulco aqui, tá vendo? Já virou uma composição, ok? É isto.